Oi, amigos, tudo bem? Luz e paz, segunda-feira. É um dia de muita alegria aqui para nós, que tem um Ruivo Cast Espiritualidade, sempre conectando com o Divino Criador para criar infinitas possibilidades. E principalmente quando a gente conecta aqui e consegue trazer uma certa consciência para a pessoa que está assistindo, para ela buscar dar os primeiros passos para o autodesenvolvimento, ou para aquelas pessoas que estão no meio do caminho com certas dúvidas também. E quando cai aqui, a gente possa trazer algo que possa transformar a vida. Essa é a nossa missão, transformar vidas através da comunicação. Dom que não nos pertence, apenas utilizamos uma ferramenta crística através do nosso corpo para que a gente possa levar esta orientação para vocês. Que incrível hoje receber ela que trabalha com benzer, bem ser. É o Benzer Bem Ser, né? Da Cris Mainberg, é uma terapeuta multidimensional, com muito conhecimento, terapeuta holística. Ela já teve sua vida pujante no mercado corporativo, né? Sendo ela CEO de grandes corporações, com formação em Direito e Hotelaria. Passou pelo plano terreno também com suas atribulações, com suas mágoas, com suas crenças, com suas dores. E chegou um momento que a vida lhe chamou para algo muito maior do que só fazer para a gente mesmo e trabalhar em prol do próximo, levando luz para as pessoas. Palestrante internacional, é professora e comunicadora de rádio e TV também, olha que bacana, é bezeideira e médium, né? E ela é idealizadora e coordenadora do benzimento na terra do Bugio, na cidade de São Roque, que recebe muitas e muitas pessoas para receber a tão tradicional e antiga, né, e folclórica, né, forma de curar, que é o benzer, onde recebe centenas e centenas de pessoas, vindas de vários lugares. Também mantém no local um hospital espiritual para tumor maligno, da qual ela passou por um processo e aí foi chamada, então, para aplicar também esse hospital em prol das pessoas que necessitam. Enfim, é um trabalho maravilhoso, onde a conexão divina, cada dia mais, está espalhando essa luz e a sombra, a maldade começa a perder força. Depois de 400 mil anos aqui no planeta Terra, né, onde a Mãe Gaia, como mãe, com uma energia boa e acolhedora, recebe tanto as almas boas como as almas ruins. Por isso que não podemos julgar ninguém. Nós estamos aqui para acolher essas almas. E todo mundo tem o seu processo evolutivo, tanto as boas como as ruins. Só que agora, acho que Deus falou assim, vamos dar um basta e agora chegou a hora do bem vencer. Por isso, tantas tecnologias, tantos avanços, tantas terapias, tantas gentes como Cris Mainberg apareceram em nossas vidas. Está no ar o Ruivo Cast Espiritualidade e, como sempre, você é o meu convidado especial. Olha, eu já vou pedir para que dê um like, porque o like dá uma relevância, leva esta entrevista para mais pessoas, em virtude do próprio YouTube entregar tão pouco para a gente hoje, né? E quanto mais a gente leva a informação que vai fazer com que a pessoa comece a caminhar fora da Matrix, mais dificuldade que a gente encontra. É a batalha do bem e do mal. O bem sempre vence, eu disse, mas nós precisamos sempre afirmar. Então, se você está conduzindo a sua vida para esse caminhar do bem, nos ajude dando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando, que vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente. Minha amiga, que maravilha. Acabou de virar minha amiga, né? Olha eu. Mas que delícia receber você, essa irmã de alma. Acabamos de fazer uma oração aqui, incrível, Sim. uma mulher maravilhosa. Eu falo que o empoderamento não é no sentido de sustentar algo que eu sou importante, no sentido terreno, mas o importante no sentido do que a gente importa pra gente, né? É isso Então, mesmo. você já passa a ser importante da minha vida, viu, Cris Mainberg? Prazer ter você aqui. Prazer de coração mesmo e prazer enorme estar com todos vocês aí que estão nos acompanhando. E se você não está acostumado com esse assunto, fica até o final, que no mínimo vai dar aquele clique para você começar a pensar um pouquinho fora da caixa e vale a pena, né? Muito obrigada. Também, meu irmão, estamos aqui nessa mesma caminhada de transformar, deixar um pouquinho esses corações, né? Um pouco mais flexíveis, mais amorosos, porque é pelo coração que a gente tem uma vida melhor. O amor sempre vence. O amor sempre vence e eu digo, eu tenho uma frase que é assim, não tem mais jeito, tem que ser pelo coração, então é pelo amor, mas precisa ter coragem. A tua história é longa, então eu não vou se estender desde criança, mas eu quero saber quem era a Cris antes dos seus passos na espiritualidade. Não era ninguém.
Por quê? Porque eu não tinha nem... Eu comecei isso tudo com 4 anos de idade. Certo. Então, eu nunca consegui separar a espiritualidade, que é o espírito. Uhum. Então, quando nós falamos sobre espiritualidade, nós estamos falando de espírito. Certo. Então, é trabalhar com o nosso espírito, trabalhar um corpo físico, a mente, etc. Mas as pessoas esquecem que elas têm um espírito, e hoje a ciência sabe que tem um espírito. Porque basta você pesar esse corpo quase passando para outro plano, e a partir do momento que ele passa para outro plano, ele é um corpo mais leve, já está provado. Então, precisava, inclusive, saber o peso desse espírito, né? Então, mas eu não consigo separar. Eu não consigo separar uma aura. Sabemos o que... Aqui no Brasil, bem pouco, mas nós temos aí um mundo inteiro trabalhando, como a Índia, como outros lugares super antigos, que todo mundo vive já sabendo que esse corpo tem centros de energia, que tem os chakras, que tem as conexões, que o corpo normalmente fica melhor com uma alimentação mais saudável, um tratamento com ervas, sem deixar de ir no médico, por favor. Mas nós estamos um pouquinho atrasados, eu digo Brasil, certo? E eu vejo que o Brasil de antigamente, que era um Brasil onde a gente tinha roça só. Vamos falar desse Brasil roça. Certo. Então, não tinham as cidades, né? E a gente está perdendo essa conexão com a roça. Você vê o jovem, ele não sabe o que é roça, o que é o mato, o que é uma erva, a natureza. E a nossa cura está na natureza, não tem como, porque nós somos a natureza. Ou você, então, você acho que você falou em mediunidade aqui, que você é médium, né? Então, acho que já deve ter sido canalizada aí desde muito menina. Sim. Então, sempre andou aí com a espiritualidade, né? Sim. Mas passou por um processo... Os perrengues? Os perrengues, o processo terreno aqui muito grande, né? Antes de você trabalhar, dedicar 100% a esse trabalho que você faz, não. Ou você já trabalha desde sempre? Desde sempre. Você recebeu de quem isso? Com 4 anos, eu já via, eu já conversava com os mortos, já conversava, e eu tinha que provar isso, porque ninguém acreditava. Certo. Eu venho de família católica, os meus pais, quero dizer, pai e mãe. Naquela época, se usava muito o padre da família. Tinha o padre da família. Tem que expulsar. Então, vamos expulsar dessa menina que tem aqui, né? E eu realmente tentou expulsar, mas como não tinha nada saiu, né? Mas eu me lembro, o padre Edênio ali firme tentando expulsar. Mas meus pais sempre foram muito incríveis, por incrível que pareça, anos atrás, mas muito incrível, mas... A hora do jantar era a hora que, então, a família reunia, então, comíamos juntos, tal, né? E terminava, eu já pedia licença. Bom, me dão licença porque eu vou conversar com os mortos. Então, eu chamo o padre Edênio. Meu Deus. E, realmente... Era essa intimidade toda com os mortos? Sempre. Assim, uma coisa muito minha mesmo. As forças da natureza também, e eu com 4 anos. Já conversava com a floresta? Já conversava com tudo que você pode imaginar. Então, o padre Edênio tentou. O padre Edênio é um professor incrível na época da PUC, inclusive, ainda bem que ele era professor da PUC, porque podia ser pior, né? Então... Era um pouco aberto. E tentou lá até a hora que o padre Edênio falou, olha, desculpa, mas aqui não tem mais o que fazer, tá tudo bem. Não tem nada, né? Tá tudo bem. E lá eu fui caminhando, crescendo. Com 7 anos, eu já sabia benzer por causa da minha bisa paterna, né? Então, ela passou para outro plano com 100 anos de idade e eu tive bastante... Você ficou tempo com ela, então? Muito. E ela foi passando todas as técnicas Só que ela era rezadeira. Rezadeira. Então, ela era de rezar. Então, ela tinha o altar, a vela que nunca se apagava mesmo, vela de 7 dias, e rezadeira. Eu já sou benzedeira, então a rezadeira ela não tem muito aquele contato direto com as pessoas, né? E eu sou rezadeira, mas eu sou benzedeira, eu sou herveira, certo? E a gente pode voltar ali, curandeira, bruxa na fogueira, pode ser o que for, né? Porque antigamente eles queimavam. Mas claro. Né? E eu sempre falo a questão da camomila.
Nós, mulheres, fomos para a fogueira por causa de uma fofura de uma camomila, olha só. Que loucura. Porque você colhia a camomila para fazer um chazinho, pronto, vai para a fogueira, né? Porque, na verdade, era uma questão mais política, claro. né? Religiosa, enfim. Mas eu sempre trabalhei com tudo isso. Com magia, a gente chama de magia natural... Muito, a vida toda também. E quando nós falamos de benzimento, também tem a magia natural. Quando reza e quando benze é diferente? Não, porque minha avó não tinha aquele contato direto como eu tenho com gente ali, que é a benzedeira mesmo, que recebe gente em casa. Você recebe 500 pessoas por dia? Isso fora o hospital. Não, eu só falando só da parte de benzimento, é isso. E muita gente de Sorocaba. Acredita? Loucura, gente. Eu nem sabia disso. Então, assim, claro que a maioria vem de São Paulo, óbvio. A maioria vem de São Paulo. Aí a gente tem São Roque, Sorocaba, Ibiúna, esse povo, e muita gente de outros, agora com o hospital, outros estados, inclusive. Estão descobrindo sobre porque tem um hospital que cuida de tumor maligno. Especificamente isso, né? Desafiador, inclusive. Muito, porque eu podia ter escolhido uma coisa mais fácil. Não é você que escolhe, você que escolhe. Então, não, de jeito nenhum. A determinação vem de cima. Vem de cima. O benzimento, o que as pessoas procuram para benzer? No benzimento, elas procuram saúde muito, erisipela, bucho virado, tudo que você puder imaginar. Bucho vista, aquele enjoo, aquele mal-estar, né? Esse é o bucho virado. Então, problemas nos olhos, que não enxergam, os olhos que perdem o movimento. Eu acabei pegando muita fama da erisipela, porque... Eu tenho que falar baixinho, né? Mas até as enfermeiras da Santa Casa de São Roque falaram, não tem mais jeito, vai lá na benzedeira, na Cris Benzedeira. É verdade. Mas aí um vai contando para o outro, e quando chega na benzedeira, isso é importante entender. A maioria dos casos, quando chega na benzedeira, é porque, sabe... Já passou por tudo. O bico já abriu. Né, como a gente diz. Então, quando chega na benzedeira com a erisipela, já está no osso. Né? Esse problema da pele está no osso. Cobreiro, tudo que você puder imaginar. E tem também as questões mentais. Então, mentais também? Muito. TDAH? Muito, tudo. Autista demais, porque também tem uma... Grau elevado? 1, 2 e 3. Os 3, 1, 2 e 3. Porque tem uma associação que a mãe começou a levar e aí espalha, né? Porque é para acalmar. Ninguém vai curar isso, né? Mas vai acalmar. Vai acalmar porque também lá a gente não está numa questão de obrigar esse jovem, essa criança, esse adulto a ser igual à sociedade, porque ele não é. Atribui essa quantidade de autistas com alguma relação a esse desenvolvimento planetário nosso, não? Você chegou a comentar alguma coisa? Entende alguma coisa? Não acho. Eu acho que o que aumentou, não vejo essa relação. O que eu vejo... O isolamento dessas pessoas que querem evoluir a alma, mas não querem ter muito contato com a sociedade. Eu acho que assim pode ser, porque eles são super evoluídos. Eles sofrem uma pressão absurda, e lá eu digo que ele não precisa sofrer essa pressão, porque ele não é igual aos outros. É exatamente isso. Então, é o contrário. Eu falo, não queira, porque você está tudo bem. Eu também não sou igual a ninguém, nenhum outro. Ele vem desse jeito para se isolar um pouco, eu acredito. Não sei se é isso. Eu vejo que tudo tem uma missão aqui na vida, um porquê, né? Existe uma negociação lá em cima e desceu para cumprir aquilo mesmo. Não acho que a vida é sofrimento, eu não sou a favor dessa lógica. Eu sou da lógica que a gente vem para aprender e ensinar, ponto final. Claro. Né? E ser feliz. E ser feliz do jeito que consegue, ser feliz sentando na praça, sabe? Curtir a praça e... enfim, a pipoca na praça. O benzimento, ela é uma técnica ou é uma conexão espiritual? As duas coisas. Que antes não se falava da técnica, né? Hoje não. Então, quando eu dou o curso, que a pessoa fica... As duas coisas. Então, quando eu coloco ali, eu digo, são as duas coisas. O curso é muito amplo, porque eu falo muito da técnica, e eu falo muito da espiritualidade, e eu falo muito da energia, vibração e frequência. Certo? Então, nós somos energia. Já estamos careca de saber isso, certo? Tudo é energia, ok. Dessa energia começa a vibrar. E conforme vai vibrando, tem uma frequência.
certo? Então, eu falo muito dessa questão. Não É deixa, quântico, então. não deixa de ser quântico, É. né? Claro. Também. Mas antigamente não tinha essa noção. Só que eu falo muito do conhecimento das ervas, conhecimento das águas, conhecimento das luas, conhecimento do sol. Isso eu falo. Eu faço um curso de expansão de consciência com o Tadashi Kadomoto. Sim. Certo? Aí ele estava comentando de uma mulher que é o irmão, acho que a irmã estava com câncer, e a irmã sentiu à noite algo, falou para ela, vai na floresta e conversa vai na floresta. E quando ela chegou, ela parou em frente de uma árvore. E aí a árvore passou todo o remédio para curar. Mas está na natureza, eu falo. Louco, né? Não, mas eu falo, isso aí é óbvio. Tanto é que todo o princípio do remédio é a natureza, não é? Claro. O princípio. Claro. A gente até brinca que, infelizmente, a gente autorizou a aspirina botar no remédio o nome aspirina, mas aspirina é uma erva, é o nome dela. Como é que alguém autoriza botar o nome da erva no remédio e patentear? Devia ser proibido, né? Mas então, tudo é natureza. Não, acho que não tem. Você acredita por que está tendo essa revolução de retornar um again, né? Novamente, agora com todo mundo, é bezedeira, é herveiro, é terapia disso, a que você deve esse retorno assim? Os terapeutas multidimensionais não, mas esse pessoal tudo está voltando. O que está acontecendo? Porque as pessoas estão esgotadas. E quando você esgota, você tem que buscar as suas raízes. Quando você se perde, você precisa trazer os seus antepassados, a sua ancestralidade. Para você se achar de novo. Para você se achar, porque você carrega no teu DNA, não adianta fugir. Então, eu sempre falo que mesmo que você tenha alguém na tua família que tenha dado muito problema, quem não tem um alcoólatra na família, me conta, sempre tem um ali, né, perdido no meio. É verdade. Então, se você tem a possibilidade, se ele estiver ali muito próximo de você, de geração, você tem a possibilidade de ser alcoólatra também. Então, pode ser a tua sombra. Você tem que resgatar isso porque está no teu sangue, você gostando ou não. Tem aqui dentro essa possibilidade, entende? Porque... Está tudo com o seu antepassado ali. Está tudo ali, está no teu DNA. Por isso que eu acredito eu não sei nem se eu falo, mas vou falar. Eu acredito na mudança do DNA. Que é essa missão que me deram. Né? Me deram essa missão, que agora você vai mudar o DNA das pessoas. Porque é o processo agora da mudança. Isso, porque é o processo, né? Então, o zumbido no nosso ouvido que está buscando o caminho, espiritualidade, isso. É isso? Ou não. Eu sou muito pé no chão, muito. Então, não, pode... Mas posso falar assim, é espiritualidade, mas pode ser o quê? Labirintite, pode ser ouvido, pode ser fígado, pode ser tanta coisa. Por isso que lá dá certo. Porque nem tudo é espiritualidade. Então, quando alguém vai ali, na terra do bugio, gente, e fala assim, é obsessor. Quantas vezes eu ouvi que não era obsessor? O que era quando não é obsessor? Pode ser querer chamar atenção, pode ser solidão, pode ser obsessor e pode ser esquizofrenia. Né? É verdade, também pode ser esquizofrenia. Você tem que observar a pessoa, você tem que pegar histórico. Eu peço, às vezes, dependendo do laudo médico, eu quero saber, para ir para o caminho certo. O resultado, para mim, é que importa. O resultado é fazer com que essa pessoa vive melhor. Você acha que a medicina vai caminhar para isso também? De andar mais lado a lado com a espiritualidade? Ela não tem mais jeito. Ela não tem mais jeito porque já está provado. O cientista, ele sempre segurou, né? Porque ele gosta de pão, queijo. Eu também. Mas já se provou que aquela pessoa que tem espiritualidade, mesmo que ela passe por uma doença, ela consegue passar muito melhor. Então, não tem como separar. Skit, como que foi ser chamado para montar o negócio do bugio? Porque até então você era do corporativo, tudo bem, você tinha espiritualidade do lado, tal, certinho, aprendendo no paralelo, você ia fazendo as coisas, você fazia. Você era CEO, você bezia a turma lá na sala da... Eu fazia, eu nunca escondi nada, eu nunca escondi o que eu sou, nunca na minha vida, que também é outra dica, né?
Se você esconde quem você não é nada. Tem que ser página aberta. Tem que ser página aberta, Por isso claro buscar que o eu não vou desenvolvimento, né? falar de benzimento à toa lá dentro, Claro. mas eu já tive várias vezes alguém que, por algum motivo idiota, quis me ferrar e chegar numa super reunião e falar, ó, cuidado porque ela é benzedeira. E eu falo, eu sou benzedeira mesmo e cuidado, porque é pior do que praga de mãe. Pronto. E quando é que você montou o negócio do sítio? Como é que foi esse chamado? Então, aí mamãe já morava, paulistana também, mamãe mudou para São Roque. Tá. Mamãe, eu tenho 2 pais, porque para mim, quando passa para outro plano, ainda continua meu pai. Então, eu tenho 2 pais, só que um já passou para outro plano e outro está na Terra. Um de nascença e o outro de criação. Tá. Mas os dois Dois eu pais, ok. tenho contato. Mudaram para São Roque. E nessas, eles foram envelhecendo e tal, claro, como todos nós. Falei, bom, acho melhor então eu... Você é filha única? Não, somos em 4. Ir para São Roque, e lá eu tenho a minha terra em São Roque, minha, tal. Era próximo mesmo, para eles irem envelhecendo e poder dar uma assistência. Tá, você já estava meio... E eu falei, bom, então agora eu vou escancarar. Por quê? Porque as pessoas apareciam lá de qualquer forma, mas era aquela benzedeira, a ideia da benzedeira antiga, que ela é dona de casa. E tinha gente que ia velhinho, lá do interior, velhinha, pegava carro. Teve uns que chegavam de Uber, eu falava, ai, que dó. E não tinha a Cris, porque a Cris é executiva. Estava viajando, estava em Manaus, estava sei lá onde. Mas como a benzedeira não está em casa, não, é a benzedeira contemporânea, né, meu filho? Mas aí eu fui organizando tudo até o dia que eu falei, agora então eu já fiz a transição de carreira, fui mudando, e agora eu atendo tudo na minha casa. Tá, mas você parou, uma hora que você parou de trabalhar. Não, aí eu mudei, eu fui ser a terapeuta e eu faço tudo online. Porque eu já fazia online antes da pandemia. Você trabalha ainda, então? Até hoje. E você acha que eu vivo do quê? De ar? Não sei. Eu não vivo. Não dá para viver de ar. Entendi. Você é uma executiva ainda, então. Não sou executiva porque eu não trabalho mais em empresas. Eu sou executiva da minha vida. Entendi. Então, eu faço os atendimentos todos online, que eu já fazia antes da pandemia. Atendimento para as empresas. Não, pessoas. Tá. E para a empresa, sim. Tá. Porque como terapeuta, sim. É. E tenho outros trabalhos também que me contratam, que é para fazer a limpeza astral. Então, isso tudo está no site, por exemplo, não só no Instagram, mas no site. Então, eu ganho dinheiro como também? Como eu vivo? A pessoa me contrata porque a casa dela está com um ambiente péssimo, porque a indústria tá tendo muito erro em linha de produção do nada, essas coisas. Entendi. Então, eu vou lá fazer aquela limpeza braba mesmo. Entendi. E tem empresas que me contratam e eu vou 2 vezes ao ano, por exemplo. Entendi. Aquela pastor de Alphaville e tal. Então, eu tenho o meu trabalho. Ser benzedeira não é o lugar que eu ganho dinheiro. Entendi. Ali você faz uma doação. Ali é a minha missão mesmo. Você e mais 30 benzedeiros trabalham no local? Nós temos o quê? Quase, são 50 voluntários, vai. Eu sou péssima para número, mas 50 voluntários no total. E aí tem os voluntários que ajudam na organização, recepção, café, barará. E a outra parte está benzendo e a outra parte está no hospital. Esse teu dom, essa mediunidade sua, você já tinha essa percepção com criança. Teve um momento uma mudança assim que foi assim, a partir de hoje você vai trabalhar para isso. Teve um momento, uma conversa entre você e o mundo espiritual? Eu sempre tive essa relação de que eu ia fazer isso e que eu já fazia isso. Mas eu imagino, minha mãe correu muito comigo em terreiros de candomblé. Por isso que eu digo que ela era bem legal. Então, já que o padre Edênio não deu jeito, vamos levar a menina para tomar banho, né, de ervas. Então, candomblé, umbanda, espiritismo na linha de Kardec. E depois eu até fui estudar todas essas religiões, né? Mas eu me lembro que um dia, eu nunca fui atendente na época, né? Um dia eu resolvi, pequena ainda, formar um grupo. Eu faço assim, ainda bem que deu tudo certo, né? Podia ter dado errado. Mas eu abri um atendimento com aquela brincadeira do copo.
E olha, tem dia, viu? Com aquele copo, falei, então, ainda bem que deu tudo certo, né? Que legal. Chegava gente do mundo inteiro, mas chegava também os estranhos, eu já sabia, chegava os brincalhões, eu já sabia também, vai embora. Isso pequena. Depois eu fui parar no Carlos Bubi. Já ouviu falar? Não. Pai Carlos Bubi, incrível, se eu tiver que falar sobre Umbanda, ele é o meu pai na Umbanda, Carlos Bubi. Tá. Depois ainda passei por Edilson também, Firmino, uma pessoa super legal, mas o meu pai de cabeça mesmo é Bubi. Tá. E eu atendi na Umbanda por 20 anos. Ah, tá. Por quê? Porque minha mãe ia fazer uma vivência num lugar maravilhoso lá com ele, porque só ela ia, eu não ia, não. E ela falou, olha, eu não posso e eles não devolvem o dinheiro, então você vai. Eu não sei se foi uma jogada, até hoje eu não sei. Eu perguntei pra minha mãe, minha mãe não sei. Só sei que eu cheguei e falei assim, poxa, eu tô tão cansada, vou trabalhar tanto, trabalho tanto. Botei uma cadeira de praia no porta-mala, eu leio sempre uns 3 livros, peguei um deles e falei, então eu vou passar sábado e domingo num sítio, né, em chalé. Nunca podia imaginar que era aquilo. Nossa, eu cheguei lá, eu falei, Cacilda, minha mãe, o que minha mãe fez comigo? Olha onde eu vim parar, o que agora eu vou fazer? Eita. E eu crente que eu ia descansar, ter um final de semana até que enfim. Nada. Aí, dali em diante, também com incorporação, hoje eu tenho 21 mentores. 21? E que alguns, assim, 22, porque o último apareceu quando eu estava com câncer, uma outra linha, mas Mãe Catarina, por exemplo, está comigo há quase 30 anos, a Mãe Catarina me ajuda muito. Eu converso bastante com você. Mas lá eu não tenho, eu converso com todos, mas ela é que me ajuda na Terra do Bugio. Lá não tem incorporação. O que você precisa da Mãe da Catarina na Terra do Bugio? Para ver se eu tô no caminho certo. Para ver se está tudo certo. O benzimento, ele traz a cura ou é só um paliativo? Eu não posso dizer que eu curo, né? Isso não, muita você petulância, não. né? O benzimento, né? Eu acho a ação de benzer. Então, a ação de benzer, as ervas, os banhos que eu passo, a fitoterapia, que eu estudei muito tempo fitoterapia também, que eu também recomendo, as orações, o despertar da fé da pessoa, o auto-amor, a pessoa precisa ter auto-amor para ela ser curada. Eu digo, precisa sentir amor por você mesmo. Entendi. Você precisa querer viver. E o mérito, que a gente fala, precisa ter mérito. Entendi. Né? A gente não faz. Né? Tem que ter merecimento para ser curado. Você tem que buscar, você tem que estar buscando a tua... Por isso que eu falo, olha, observe muito, gente, o caminho. O que você planta é o que você vai colher. Não tem outra história, não é? Com certeza. Então, presta atenção que um dia você pode não estar doente, pode estar ali por cima, mas amanhã você pode precisar usar os teus méritos, os teus números positivos, é que nem conta de banco, mais e menos. Então, vai guardando o positivo, vai sendo uma pessoa boa o tempo todo. Claro que a gente erra, vai lá, pede desculpa. Vai acumulando esses remédios, né? Vai acumulando, porque uma hora você pode precisar mesmo. Nossa, você está falando hoje, eu estava lendo o capítulo do livro do Tibete, Viver e Morrer, sabe? Sabe que eu escalei o Himalaia? A gente vai ter que ter outros dias de contato. Sério? Meu Deus do céu, que loucura. E aí estava falando sobre isso, gente, porque estava até explicando que o Barco da Vida, quando tem a experiência de quase morte, não é igual a experiência quando você está indo embora mesmo. Não. É diferente. É diferente. Viu? Estava falando um monte de coisa. Falei, gente, se você não souber isso que você está dizendo aí, trabalhar, ter esse merecimento, vibrar para cima e ter resiliência, ter amor, ter perdão e não buscar o negócio, é complicado lá. Porque é tudo no seu imaginário. Só que como está o seu imaginário quando você chega lá? Então, como está a sua mente? Exatamente. Por isso que no budismo... É muito louco e isso, foram né? muitos anos de budismo... Barco da Morte. Então, para você ver. No budismo, a gente estuda o seguinte, né? Foram muitos anos de budismo tibetano que eu segui. Muitos anos mesmo sendo benzedeira e tal. No budismo, a gente fala isso. Quer dizer, a nossa mente é enlouquecida. E a gente trabalha
o momento da morte, lá no Tibete, por exemplo, Nepal, Índia, da onde sai o budismo, né? Você trabalha a morte desde pequenininho. E eu me lembro um podcast que eu estive, eu falei sobre estudar a morte, o momento da morte. Isso. Aí as pessoas metem, como assim, mulher, você é louca, eu quero mais viver. Sim, amor, você não estou chamando a morte, é isso. Você entendeu o processo do momento da morte. Senão você fica agarrado aqui, você dança. Você fica agarrado e você não direciona a tua mente para o lugar certo. Isso. E você sabe que lá que você está falando é uma coisa muito mágica. Porque, às vezes, no último minuto... É naquele pá. Se você tiver uma coisa positiva, você vai para outro lugar. Você é lançado para o lugar certo. Se você tiver um segundo de apego... Se tiver segundo na hora da morte. É um segundo. Por isso que lá no que ela está contando, que ela segue, que lá no Oriente, naquela região, eles têm entendimento sobre o processo da morte. Coisa que nós sabemos, porque é a hora que vai desacoplar o corpo da vida. E assim, você estuda, se chama POA. E quando a gente estuda o POA, que vai estudando, nossa, eu estudei anos a morte, anos. Você vai entender, isso é muito matemático, científico mesmo. Você entende os teus ventos internos. Através dos teus ventos internos, você sabe o momento que você está de passagem. Pelos ventos internos, porque tem momento que esfria, depois ele esquenta, depois acontece uma outra coisa e você percebe todo o caminho que você está. Para você se preparar, naquele momento você direciona a mente para a paz, para a tranquilidade e não apego. E o duro é aquela pessoa que quer converter você bem na hora da morte, fica lá, não sabe. Ai, gente. Ai, eu já deixei escrito, né? Lá em casa. Me deixa em paz. Eu quero estar pelo em paz amor também. de Deus. Eu quero que vocês vão lá só por amor, que as pessoas que gostam também, porque você não gosta também perturba a pessoa na hora. Nossa, isso. Sabia? Mas aí você não tem controle. Não, tem sim, é só avisar bem a família. Não, eu deixei avisado. E eu deixei avisado também, eu não quero que me diga nada. Louco isso. Nada, fica em silêncio, porque aí eu posso me concentrar com aquilo que eu aprendi, sabe? Então, é muito importante isso. Ela está dizendo um negócio muito louco. Uma hora vamos falar sobre isso aqui. Vamos. Vamos falar como... Dos 6 mundos. Nossa, e como fazer para gente entender o barco da vida e o barco da morte, né? Para a gente poder entender como vai fazer para chegar ali naquele exato momento. É o bardo, gente. Então, quando a gente fala daquele livro da morte... É desse tamanho. Você pega o livro, né, dos mortos, que tem no Egito, que tem no Tibete, é desse tamanho. É muita coisa e é muito interessante. É muito interessante mesmo. A gente não entende tudo que lê, né? Mas algumas coisas vão entrando e vão ficando, né? Porque tem que depende estudar do processo muito. que você tem que estudar muito. Muito. E ler várias vezes, né? Então, é uma questão de tem uma pilha de livros para ler, né? Você tem uma pilha de livros para ler. Mas que legal, né? Você está falando sobre essa questão, você falou mesmo da cura, né? Eu falei, não, claro, eu não estou dizendo que você é usada, né? Como tem outros meios aí usados também. Né? Mas você está falando uma coisa que é legal, que você falou da terapia multidimensional, né? Hoje, cada vez mais estamos caminhando para uma quinta dimensão, as coisas estão... Eu não queria ficar na quinta, né? Você já quer subir um pouco mais? Eu já queria ficar olhando lá do pico. Mas a quinta já pelo menos já tem a verdade no meio, né? Já tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Mas a gente é melhor que a terceira. Sim, claro. A quarta a gente já tem a relação, que são Mãe Catarina, é o outro, né? São esses seres. Tem o plano astral aqui. O plano astral aqui, mas quando a gente fala em quarta dimensão, que aí também já é uma relação com a quinta, quando, por exemplo, eu falo Você conversa com a quarta dimensão toda hora. Não, a quarta sim, mas e quando eu trago um pleiadiano ou quando eu estou me comunicando com um intraterreno? Já não é mais. Não, que dimensão que é o intraterreno? Então, o intraterreno, dependendo do nível, ele já passou da quarta, ele já passou da quinta. Já passou da E quinta, quando né? você está nos pleiadianos, você já passou da quinta. Nossa, que legal, então, hein? E os pleiadianos é cura mesmo, né? Então, a benza vem dos pleiadianos? Oi? As benzas vêm dos pleiadianos, não? O benzimento? Não vem. Eles têm a cura. A gente se relaciona com os pleiadianos lá no hospital. Porque os arcturianos é tecnologia, né? Isso. Os pleiadianos é cura. E eu trago Mas eu trago uma entidade que ela porque assim, gente, presta atenção, não pode entrar na caixa e ficar. Quando a gente está na Umbanda, a gente traz um caboclo porque ele se apresenta daquela forma, não quer dizer que ele é.
Então, é a forma que ele está se adaptando àquele lugar, vamos supor, né, um centro espírita, enfim, mas não quer dizer que ele seja. Então, eu trouxe anos, uma cabocla que todo mundo achava muito estranha, ela se vestia toda de branco e ela não fumava, e ela, nada disso. Eu fui descobrir que ela é uma pleiadiana anos depois, quando eu já tinha saído, porque se ela tivesse se manifestado, nem se falava de pleiadianos na época, se ela tivesse se falado no terreiro, eu era expulsa. Falar que, olha, dentro do terreno, falar que é um pleiadiano, né? Então não é assim que eles trabalham. Ela vinha no formato de caboclo. E é muito comum Que isso. louco, né? É lindo. Por isso que a gente não pode absurdamente fazer nenhum tipo de julgamento nessa vida, gente. Nada. Tudo tem uma contextualização, tudo é perfeito, tudo é harmônico, tudo é certo. E ela era tão certa que ela nunca disse nada. Mas você está falando de sair daqui, porque assim, o que é a quinta dimensão, para as pessoas entenderem? Sabe? E na minha visão, é a gente sair um pouquinho dessa matrix, que você começa a olhar um pouquinho de cima tudo que está vivendo no sistema. Então você está aqui, ó. Aqui você já não está mais aqui pertencendo àquela sociedade zumbi, que está tudo. Então, a gente já pode estar na quinta aqui. Não, a quinta aqui. Exatamente. Isso, aqui mesmo. aqui. Não é morando em outro lugar, é aqui mesmo. Isso aí. É sair da Matrix. Aquilo que o Morfeu fala no filme, que é maravilhoso. Exato, a Matrix. É isso mesmo. Que no budismo a gente faz muito isso nas práticas. É total. Né? É você tirar esse teu ego destruidor, né? E você vê de um outro ângulo, você começa a entrar e enxergar os portais de verdade. Que daí através do quê? Da meditação, dessa oração mais profunda, que é de coração, e você começa então a falar, peraí, esse barulho de fora não me pertence. E impressão, não sei se é a sua, mas parece que a gente fica surdo com o ruído de fora. Parece que você não está ouvindo. E não é para ouvir mesmo. A gente parece que está entrando numa outra frequência, a gente que não ouve o ruído de fora. Eu falei, gente, parece que a gente está surdo. Por isso que a minha bisa dizia assim, a melhor coisa, Tininha, é você ser surdo. E ela já sabia disso. Porque ela falava, vai ter horas que você vai ficar surda como eu. E ela não era surda. Ela só era surda quando ela queria. Ela, puf. Ah, puf mesmo. E ela dizia também, olha, Tininha, me chamava de Tininha, você ainda vai benzer muita gente. Já falava para você. E eu falava, ai, a bisa já... Coitada, tá o jovem, né, pensa que Alô, o mais velho já tá ficando velhinho, né? E eu falava, caí do cavalo. Ela tinha toda a razão. Então, e assim, a coisa assim, eu tô indo, e já falava assim, viu, vai ter que comunicar com muita gente. Com muita gente, trabalho é grande. Eu falei, sim. Então eu falei, viu? Falei para Jesus, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui pronto para servir. Né? Eu gosto, sabia? Porque eu preciso ver sentido nessa vida. Sabe por quê? Mas esse sentido a gente começa a entender a partir da hora que a gente passa a ser luz na vida do outro. Porque é gostoso, porque é prazeroso, não é? É uma coisa assim que traz uma satisfação. A gente tem que ficar ligado para não entrar naquela vaidade, né? Então, se a gente é luz para o outro, a gente tem sempre que olhar para a gente mesmo e falar assim, eu sou a simplicidade. Sim, eu preciso. Jesus pregava isso aí, né? Eu preciso, porque se eu sair disso, eu entrei no ego e aí eu destruí tudo. Eu vou até perder certas qualidades, porque não dá. Não dá. Por isso que não pode ficar, que Jesus fala, não dê pérolas aos porcos. Não dê pérolas aos porcos. Fica quietinho. Porque vai dar errado. Exatamente, olha que louco. Vai dar errado. Olha, tem que fechar a boca. Gente, estou conversando com a Cris Meinberg, uma pessoa incrível, essa que é terapeuta multinacional e terapeuta holística, tem o seu centro hoje de benzimento, que é um sítio que chama Terra do Bugio, na cidade de São Roque, onde ela atende 500, 600 pessoas por dia, e tem o hospital espiritual. Agora eu vou perguntar para ela, por que ela então abriu esse hospital? O que as pessoas do outro lado do astral quis com que ela abrisse esse hospital? Para isso, as coisas acontecem na vida da gente de duas formas. Pelo amor ou pela dor, né? Normalmente, né? E ela teve aqui um processo, que eu acho que é o processo de regeneração, de evolução da alma dela, que foi um tumor maligno no intestino. Né? Você, antes de ter o hospital, você já estava com o sítio benzendo? Muito tempo. Muito tempo. E aí você estava na correria do dia a dia, a saúde perfeita. Perfeita. E aí, como é que foi a sua história com o câncer? A mãe Catarina me avisou. Falou, você está com uma doença. Ela não disse câncer, mas falou, vai olhar.
Você precisa se cuidar. Eu ainda demorei um pouquinho para me cuidar, porque era tanta coisa, né? A gente tem muita coisa mesmo ali. E quando eu fui fazer o exame, apresentou um câncer no intestino e já bem volumoso. Você foi no hospital, pelo que você contou para mim ali, foi tipo, falou, viu, dá uma colposcopia para mim aí, até você brincou, falou assim, Não, eu falei, eu fui na ginecologista, que é a única médica que eu vou anualmente, como mulher, né? E eu falei, me arruma aí esse exame, pede. Não, Cris, mas eu não sou da área, como que eu vou pedir? Não faz mal, pede, vamos só ter esse olhar. E realmente eu fiz o exame, aí depois é que eu tive que procurar um médico. Era agressivo o seu já? Já estava grande, então você imagina se alguém não me avisa. Você não tinha dor, não tinha nada, não sangrava, nada? Chega uma hora que você não tem mais o que fazer. E eu enrolei mesmo, desde a época que a mãe Catarina me avisou. E quando eu fiz, eu descobri, eu falei, nossa, mas de onde veio esse negócio aí? Como assim? Como? Câncer? Câncer, né? Enfim, depois eu realmente descobri. Você ficou com medo? Não. Nada, não? Nada. Tranquila? Eu acho que na hora que eu recebi a frase, me deu um choque assim, nossa, parece que como assim? O que é isso? Câncer em mim? Que estranho. Será que está certo esse exame? Eu perguntei, né? Não pode ter algum erro e tal. Mas aí eu descobri que era pelo DNA. Pela questão de família. Então, genética. São duas coisas. Uma é a genética, mas não necessariamente. Porque os outros irmãos tiveram câncer. Nós somos em 4. É genética. Então, primeiro ponto, genético. Segundo ponto, as doenças todas, 95% vem de uma questão emocional há 30, 40 anos lá atrás que você passou. Vai gerar uma doença. Eita. Então, presta atenção. Por isso que eu falo duas coisas. Inveja, porque separação é sempre complicadíssimo, por mais que um quer, o outro quer, mas tive uma sensação de incapacidade, de, sei lá, qualquer coisa. Separação é agressiva mesmo. Uma confusão de família, alguma coisa que acontece na profissão, enfim. Presta atenção, não vai mesmo com tudo, porque daqui 10, 15, 20 anos vai te causar uma questão de doença. Então, fibromialgia, não está cheio de fibromialgia? O que é essa fibromialgia? É você, há anos, era para você ter gritado. Você fica segurando para você ali. Isso, era para ter gritado, mandado tudo para aquele lugar e você não fez. Então, vai te trazer isso. Coluna, quem tem problema de coluna é você carregar o mundo nas costas, você carregar a família inteira nas costas, todo mundo grande já e você continua carregando tudo. Entende? Então, tem muito a ver. E realmente os meus avô, bisavô, tataravô, todos tinham falecido desse câncer. E aí, daí você falou... Aí eu tive um negócio assim, acalmei, eu falei, bom, pessoal, seguinte, eu não vou morrer. Uma vez eu falo, eu vou virar, tudo vai virar de ponta cabeça que vão me cuspir de volta. Não tem aquele que morre e depois nasce de novo? Eu estava já me vendo nessa, porque eu fui negociar. Eu falei, eu vou negociar. Certo? Me levar lá para cima, eu boto tudo que é escuro lá para cima, levou lá para baixo, eu ponho luz lá embaixo que vão me devolver. Claro. Falei, porque eu tenho tanta coisa, e eu benzedeira com muita gente lá dentro. Essas crianças, não é que mudou por causa de câncer e tal, já tinha muita coisa. Eu falei, não... Bom... Reuniu a galera para orar. Reuni o pessoal lá da Terra do Bugio para trabalhar. Eu falei assim, o meu trabalho vai ser do jeito que eu vou dizer para vocês. A gente vai fazer uma roda, porque lá é espiritualidade, lá é um local espiritualista. Certo. Então, se a pessoa tem religião, ela tem a religião dela, mas lá é espiritualista. Tá. Peguei todos os benzedeiros mais fortes ali, mais bem preparados para esse tipo de doença, cada um com uma religião, ou nenhuma espiritualista, mas você... Lá a gente não fala de religião, botei em roda e falei, agora vocês vão trazer a religião de vocês. Quero ver o que acontece. Tudo junto. Fui fazer uma experiência. Porque eu sou de fazer experiência. Você sentiu ou foi também orientado? Não, eu falei, eu quero ver vocês trabalhando o benzimento que todos vocês aprenderam comigo, mas eu quero também que vocês tragam a religião de vocês. Foi a coisa mais linda que eu vi. Então, tinha um aqui lendo a Bíblia,
o outro lendo Alcorão, o outro trabalhando com a cabala, o outro incorporado de caboclo, o outro fazendo outras técnicas terapêuticas multidimensionais. A coisa mais incrível. Um respeitando o outro do jeito que eu sempre sonhei. Que legal. Falei, então agora manda ver mesmo aí com tudo. Tinha candomblé lá no meio, tinha umbanda, tinha apometria, com as contagens, tinha o outro com a Bíblia, tinha de tudo ali. Eu falei, pronto, agora vocês vão focar aqui em me ajudar. No intestino agora. Me ajuda. E os meus mentores eu não preciso mais incorporar, né? Até me dá bem preguiça disso. Porque eu tenho contato com eles direto, né? Só sei que deu certo, só sei que eu falei, bom, eu não vou pedir para não ser operada nem nada, mas eu quero que dê certo esse negócio aqui. Deu certo, voltei. Fizeram uma contagem, inclusive, da minha energia antes da operação. E as pessoas... Uma operação espiritual ali. Ali só foi esse trabalho. Quando eu estava dentro do hospital, eu falei, agora tira a medida de como está a minha energia, porque eu queria saber. Indo para a operação mesmo. Eles nunca tinham visto uma energia mais alta, nem para uma pessoa normal. Você estava com lá em cima, seu hertz? Lá em cima, meu hertz. Que eles nunca tinham visto. Caramba, então você foi preparadíssima. Plena. Ali. Que coisa linda. E aí, depois que eu melhorei... Você sentia, né, na hora? Sentia. Quando eu melhorei, então, rapidíssimo, já estava ali... Milagre da vida tinha acontecido. Nossa, e eu coordenando ali a benzedura e tudo mais. Aí chega a mãe Catarina, que me ajuda muito nessa coordenação, falou, bom, agora vamos para a segunda fase. Vamos acertar essa conta aí com o mundo. Agora você vai abrir um hospital para tumor maligno. Você recebeu e agora você vai entregar. Caramba, quanto tempo isso já? 2 anos. Você começou lá, como? Esse hospital? Eu comecei numa varanda da minha casa, com uma maca, que era a maca minha de trabalho, estava parada. Botei a maca bem bonitinha, comprei aqueles lençóis descartáveis, coloquei ali e pronto. E o pessoal... Quem foi o primeiro que você recebeu lá? Você é maluca de você pôr Você uma lembra maca? o primeiro que você recebeu? Não lembro, porque não teve uma pessoa. Teve já uma fila. Mas você abriu fila de gente com tumor? E como que é a cura? A cura é a operação espiritual? É a operação espiritual, é tudo que aquelas pessoas já aprenderam comigo, é o que elas também trazem de outras vidas, é aquilo que eu recebo dos mentores, seja comando Santa Esmeralda, está ali também. Então, ali tem o comando Santa Esmeralda, ali tem a mãe Catarina, ali tem o Menezes, Nossa, que eu nunca tive nenhum médico comigo. Isso com os médicos que estão lá com você. Isso. E aí apareceram lá. Quantas pessoas você atende por dia? Umas 70. Gente, hein? Para câncer é muito. E a gente tem 10 macas. Então, gente, se vocês tiverem maca novinha, que seja de fechar, para a gente poder guardar e você não usar mais, quiser doar, vai ser muito bem-vindo. Se quiser comprar nova também. Então, nós temos aí de 70. Precisa de maca. Porque a gente tem 10 macas. Só entra e sai na mesma hora. Não. Assim, entra e sai na mesma hora, mas a gente... Ficar lá um pouco. Ficar um pouco. Eu gostaria de deixar muito mais deitado. Porque tem gente que não dorme lá, dorme, que ronca. E não dorme mais à noite. E para eu poder fazer com que esse câncer e a pessoa se recupere, ela precisa dormir. Entende? Eu falo. Repousar ali o espírito, né? Não. E precisa dormir todo dia. Então, eu tenho uma cartilha... Ela fica só um dia lá? Ela fica só naquela hora. Mas eu tenho uma cartilha da alimentação, que eu mesma fiz. Alimentação, fitoterapia, dormir e tal, não sei o quê. Então, quando ela começa, ela volta a dormir ali, ela vai para casa, ela consegue dormir. Porque isso ajuda na recuperação, Viu? né? Me conta algum caso mais emocionante assim, que você já atendeu. Caso assim, foram tantos. Foram tantos, mas eu guardo um... que eu sei que a audiência vai gostar. De cura, transformação, sei lá, qualquer coisa assim. E tudo eu chamo cura, né? Mas, por exemplo, transformação é fichinha. Transformação é o mais fácil. Até no curso que eu dou, é transformação. A pessoa não sai dali, depois desse curso que eu dou,
achando que é a mesma pessoa. Transformada. Porque traz toda a luz para fora e eu falo, agora você Legal. vai usar tudo que você tem. Mas eu me lembro, vou falar uma coisa assim que a audiência acho que vai gostar. Há um tempo atrás, uma menina jovem, casada, com 2 crianças pequenas, eram 2 meninos pequenos, casada, super bem, fofa a menina. Falar bem fofinha mesmo. E eles me procuraram porque eles já tinham corrido por vários lugares e essa moça, ela tinha uns ataques espirituais absurdos, que a gente tem que ver se é mesmo, né? Ela já tinha passado por tudo, ela batia no padre, ela socava o pastor, era uma loucura. E ela não tinha cara nenhuma de ficar inventando essas coisas, porque ela era uma boa profissional, ela não tinha por que inventar. A família linda, super unida, unidíssima. Só que quando ela estava em crise, ela queria matar os filhos. Matar mesmo. Matar de matar. Então, a gente via que era uma coisa real. Ela estava sofrendo um ataque assim absurdo. Primeiro, eu precisava descobrir se era verdade. Segundo, eu precisava descobrir em que momento ela sofria esse ataque. Porque se você sofre um ataque nessa proporção, o que está igual a essa energia? Né? O que está acontecendo que esse obsessor se sente no caminho para entrar? Porque é uma responsabilidade nossa ter tudo bem organizadinho para não correr nenhum risco de ataque também. É nossa responsabilidade olhar isso. E não se descobria, porque ela era a maior gentileza do mundo. E eu perguntei na família, depois eu fui atrás da mãe, depois eu fui atrás do pai para ver exatamente o que eles me diziam. Ela era fofa. Só sei que ela, nessas, passando por tudo, a gente fez altos trabalhos ali de corrente e tudo mais, até que nunca mais ela teve isso. Nunca mais. Mas eram anos de luta e anos dela atacar as crianças de verdade com E faca. o que era? Obsessor. Obsessor? Não tinha esquizofrenia. O que faz a pessoa ter abertura para entrar o obsessor? A familiaridade, na maioria das vezes, né? Algo está aberto, então é não se cuidar e as pessoas precisam se cuidar em casa. Você tem que lembrar o seguinte: o nosso maior templo é o nosso corpo. O segundo maior templo é a sua casa. O terceiro templo pode ser qualquer outro lugar. A igreja, o centro espírita, o que for, né? Mas eu falo, a primeira, o templo é você, teu corpo, a tua casa que precisa ser cuidada e depois você busca alguma coisa fora. É assim que eu ensino, né? E aí, nessa correria do dia, e teve 2 crianças e esse estresse todo, porque as crianças eram pequenas, provavelmente, ou ela desandou, Baixou a vibração dela. ou baixou por canseira, ou baixou por familiaridade. Então, a partir do momento que ela baixou a vibração, teve uma familiaridade de outras vidas, familiaridade de algum ente que era da família, que ela nem conheceu, talvez, e Incorporou nela. encontrou ali, mas não era um familiar, porque o obsessor era forte. Existem vários níveis de obsessores, certo? Vários. Certo. Então, tem daquele pé de chinelo, certo? Tem o pezinho de chinelo, tem um outro. Eu ponho o nome no curso porque fica melhor para aprender. Então, tem várias categorias de obsessor. Então, quando a gente fala de um obsessor, por exemplo, posso falar, né? Pode. Então, tá. Obsessor, gente, vamos pegar aqui o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente da Rússia. Vai ser qualquer obsessor? Não. De jeito nenhum, né? É o top, do top, do top. São os chefes mesmo. O mentor seria um mentor do mal, digamos assim. Todos eles acabam enchendo. Às vezes a gente tem um mentor de um familiar que quer ajudar e não consegue, tudo bem. Mas aqui eu estou classificando como do mal, né? Aqueles que enchem o saco. Claro que aqueles como presidentes de grandes nações, tal, é um obsessor super forte. Porque ele vai influenciar o mundo inteiro. Não é só o teu bairro, a tua casa, certo? Quando alguém, eu, por exemplo, ou você, eu, por exemplo, que tenho a Terra do Bugio e recebo centenas de pessoas ali em São Roque, não é qualquer um. Porque eu já falo com muita gente, eu dou palestras em vários lugares,
eu falo em Você vários cria lugares. movimentos para a Eu luz. posso influenciar a gente. Então já não é qualquer um. Você que fala com gente, que se comunica, não é qualquer obsessor. Por quê? Porque se ele conseguir te influenciar, você já está influenciando muitas pessoas. Se você falar ajoelha, o povo ajoelha. Mesma coisa lá dentro. Né? Por isso que a gente sempre pede proteção para não falar coisa errada. Para falar sempre o que é certo, sabe, o que é luz. Porque vão obedecer. Então, sempre eu tenho a mãe Catarina, por exemplo, e mais 2 pessoas dentro da Terra do Bugio, que eu já programo, porque eu sou super matemática. Para mim, o mundo é matemática. Até a batida do coração é matemática. Com certeza. Então, eu falo assim, gente, vocês já estão lá comigo há anos, vocês são escolhidos para, se eu começar a fazer umas coisas estranhas, porque eu preciso ter responsabilidade. Se eu começar, por mais que eu me cuide, vai que começo a fazer umas coisas estranhas, vocês já me chamam e... tá esquisito isso aí, Cris. Isso aí não tá legal. Porque na hora que você é pego por uma energia muito ruim, você pode perder completamente a noção das coisas, dependendo da categoria dessa energia. Então, tem que orar e vigiar o tempo todo. Isso, o tempo todo. Qualquer um de nós. Por isso que é sempre bom, quando a gente influencia muita gente, ter ainda alguém de confiança que te avise. Tá estranho, né? Porque a gente tem que caminhar certo. Você sofreu algum tipo de preconceito nesse período todo, não? Claro, muito. Eu só não sofro mais, muito. Porque você não se importa com o externo. Eu nem ligo, né? O mais quer dizer, não é o mais que vocês estão pensando, absurdamente, não. Porque é muito difícil a pessoa chegar e dizer o que ela pensa sobre mim. É difícil mesmo, porque ela não tem coragem para dizer. Quando a gente tem certeza de quem nós somos, a gente sofre menos bombardeio. Certo. Bem menos, porque tanto faz. Então eu falo assim, tá gostando? Ótimo, não tá gostando? Tá bom também. Tá tudo bem. Então, assim, eu sei que quando eu cheguei na região, eu me lembro, eu cheguei na região e começavam onde fica a benzedeira Cris? A benzedeira Cris. Na época, isso há 10 anos atrás, tinha gente que falava assim, olha, eu conheço uma Cris de cabelo curto e tudo mais, mas não deve ser ela não mexe com essas coisas não. Era eu. Depois tinha outros que diziam que a bruxa chegou no lugar. Isso há anos atrás, né? Então, o que eu fazia? Eu concordava, porque me enche menos o saco. Não é melhor saber que tem uma bruxa ali do que não vai enche menos. Enche menos o saco. Aí pronto. Você faz o preparo energético para... Sempre, todos os dias. Todos os dias? Ah, sim. Espiritualidade é como... Qual que é a dica que você dá para as pessoas que querem se preparar energeticamente? Fica num cantinho da parede? Mas que não, por que eu digo? Para chamar um... Não, eu acho assim. É que nem fazer xixi no banheiro, tomar água. Trabalhar o espírito espiritual precisa ser um hábito. Você precisa levar na tua vida como qualquer outra coisa. E é todo dia. Então não adianta ir na igreja no domingo e quando está lá dentro está o chuchu. Na hora que você sai o capeta, né? Não. Como fala, é religioso de 1h30 por semana. Isso, só. Ou é de terreiro, ou de incorporação. Não é isso. Então, tem coisas... Eu trago, pessoal, a cultura de benzimento de raiz. O que é isso? Eu trago o conhecimento dos indígenas que já estavam aqui, antes do nosso país ser invadido. Depois, a cultura dos africanos que chegaram naquela condição. Há muito tempo atrás, né? 1500, né? Sim, mas eles estão aqui há muito tempo. Sim, muito tempo. Depois, as portuguesas do cristianismo popular, que não é o do Papa, né? Então, portuguesas. O cristianismo popular português. Porque chegaram no Brasil, né? Os ciganos. Por quê? Viajam muito, né? Não por isso, porque eles chegaram no Brasil em 1572 por registro, e nas escolas não se fala isso. Em 1572 foi registrado que os ciganos entraram no nosso país, logo então na descoberta, porque eles foram expulsos de Portugal, vieram para o Brasil. E mais uma coisa que eu falo numa coluna que eu tenho, e para lançar o livro, que vai arrebentar esse livro,
vai tirar muita gente da caixinha, que nesse mesmo ano, quando os ciganos foram expulsos de Portugal, em 1572, junto com eles foram expulsos os judeus, né? O judeu novo, né? Aquele que dizia que estava cristão, Que vieram pra cá. católico, foram expulsos e mandados para cá. Onde está escrito nas escolas? Nunca ninguém falou isso. Então, o que você traz, eu e todo mundo aqui? No mínimo, no teu sangue, você tem essa mistura. Uma miscigenação, né? Total. Então, o judeu chega aqui, expulso da Europa ali, Espanha e Portugal, chega aqui, ele não pode praticar a religião dele, mas quem disse que à noite, quando os gatos estão dormindo ou os gatos estão andando, as coisas não acontecem? Ele é judeu. O africano fez a mesma coisa. O africano é a mesma coisa. Você entende o que eu quero dizer? O cigano é a mesma coisa. Então, nós temos essa mistura, querendo ou não, gostando ou não. O Chico Xavier falava que nós somos pátria do Evangelho porque é uma terra de regeneração, o planeta Terra, né? Ismael, quando foi conduzido por Cristo para chegar até aqui na terra de Santa Cruz, aquela história toda que a gente já entende, né? E já está. Mas que aqui. Eu fiquei vendo, acho que não foi o seu Wagner, foi não, foi o Haroldo. Falou que nós temos uma média de 20 milhões de reencarne de franceses da época da Inquisição aqui, hoje reencarnados. Então, Só de franceses. só de francês. Fora o mundo inteiro que está Imagine aqui, o resto. evoluindo. Então, e aí? Você, afinal, é italiano, é alemão, é o quê? Eu, por exemplo, sou italiana. Mas vindo que veio do passado. Mas já misturou tudo. Meu pai, alemão, por causa do Meinberg, que é minha montanha, né? A tradução é Meinberg. Berg é montanha e Mein é minha. É minha montanha. Então, imagina o que a gente não tem. Então, Aqui é o processo de evolução da Terra, ajuda até a nossa terrinha aqui, o Brasil, hein? Então, o que eu indico para vocês, gente? Aquilo que está na nossa mão, que é o mais fácil. Primeira coisa é rezar. Rezar, orar, como você quiser. Aquilo que para você faz sentido, coloque uma imagem ou não, seja lá qual for a imagem, porque a imagem não precisa da gente, mas acaba ajudando bastante a nossa concentração, se quiser colocar. A imagem você olha e fala, lembrei. Ou senão você vai trabalhar o ponto de força, que eu chamo ponto de força, com os elementos da natureza, os 4 elementos que estão dentro de nós. O fogo, a terra, agora. E uma outra coisa, no mínimo, mas existem milhões de dicas, é você tomar um banho de manjericão toda semana da cabeça para baixo. Manjericão? Ferve ele na água? Pode ferver rápido. Se ele for fresco, rápido. Separa 1,5 litro da água, deixa ferver. Coloca, se for fresquinho, coloca o manjericão, rapidinho você já pode desligar. E você abafa de 20 a 30 minutos e deixa esfriar bem, o máximo que você conseguir. Não precisa passar frio. Se esse manjericão, então, ele é seco, você comprou na loja lá, veja se o saquinho tem manjericão mesmo. Aí você precisa ferver uns 3 minutinhos, a 4, 5 minutos. Abafa do mesmo jeito. E depois joga, o que faz? Pode coar, se quiser, pode coar tudo isso, vai pro teu banho higiênico, lavou cabelito, lavou tudo, e aí concentrado, porque isso é um ritual, tudo é ritual, gente, tudo é ritual, você joga da tua coroa, do chakra coronário para baixo, e essa água de manjericão, essa água energética vai caindo. É o grande equilibrador das tuas energias. Do chakra, ele equilibra o chakra? Todos. É o maior equilibrador do chakras, é o manjericão. Então, você pode estar na perrenga. Se você tiver equilíbrio, você já consegue muita coisa. Eu vou trazer ela quando puder aqui, Priscila. Depois de contar uma história, um monte de coisa aqui, uma loucura. Mas para falar das ervas. Falar para que serve isso, dá uma aula. Dá uma aula para a galera. Acho que é muito legal. Você viu que ela falou manjericão agora? E é cabeça, tá, gente? Não tem essa coisa de pescoço. Ai, mas o cara falou pescoço. Falou porque já embolou. O pescoço tem a ver o quê? Com a pessoa que é feita no santo, no orixá, no candomblé, ele não pode todas as ervas, porque é quizila. E aí já espalha que não pode, e aí não pode mesmo, e fica que não pode, né? E a cabeça que tá cheia de pepino. Então, para equilibrar, a melhor coisa é manjericão, então. É a melhor coisa. Porque aí você vai jogando aqui, ó. Para tomar, você acha o quê para equilibrar?
Olha, tem várias coisas, mas para equilibrar, por exemplo, vamos supor que você não dorme direito, você sofre de uma ansiedade, porque assim, tá ansioso, ansioso, vai virar uma depressão. É assim, realmente. Então, você tem o mulungu, faça um chazinho de mulungu, meia hora antes de dormir, se você quiser, de manhã também. Mulungu, por exemplo. E onde compra? Hã? Onde compra? Você Ah, pode, eu só vendo para você se for na Terra do Bugio. Lá tem tudo. Para você também. Tá certo, para conhecer, inclusive. Então, Não, é só mas, chegar gente, na Terra do Bugio? É só chegando? põe no E atendendo? Google Maps. Não, mas é só chegar, tem que marcar, Tá, agendar? pega a senha. Não, pega a senha lá. Mas Não precisa agendar nada. Não precisa agendar, é só ir, Das né? 7 às 10 da manhã, a porteira está aberta, pode pegar a senha. Deve 10 ser horas. Quebrando em criança, lembra? Ó, 10 horas fecha a Por que a gente porteira. pegava o godãozinho e colocava na cabeça, um pedacinho que eu colocava aqui na Tinha criança? milhões de Uma coisas, loucura, né? É. Viu? Para quem tem um pouco dessa questão de mediunidade, assim, que conselho você dá para a pessoa seguir o caminho, que tem um pouco de medo de desenvolver? Você acha que tá Quem tem mediunidade normalmente tem medo, né? Eu digo a maioria, porque não está acostumado com essa coisa do dia a dia, né? Primeira coisa eu acho que eu peço para buscar alguma coisa, algum lugar de confiança que tenha a ver com aquilo que você acredita. Por quê? Porque pode ser da psicografia. Mediunidade, gente, não é só incorporação. Então, você pode escutar, você pode ver, você pode sentir cheiro, você pode incorporar, você pode fazer, né? Você pode ter a psicografia. Tem tantas formas de mediunidade, e quando a gente fala mediunidade desenvolver, acha que tem que ser incorporação. E não é assim. Então, Você acha que quando eu comunico com as pessoas é uma forma de mediunidade? você que tem que me dizer. Não, eu não. Eu acho que é um dom que a gente usa. Às E vezes não é e às vezes não é, Às vezes não né? é. Então, por exemplo, eu posso terminar o programa fazendo uma oração. Claro. Se você quiser, Claro. acho que as pessoas gostam. Claro. Então, aí eu vou estar trazendo, não vou incorporar nem nada. Não tem problema. Mas você vai perceber, primeiro, qualquer oração, para dar certo, por que dá certo para uma pessoa que faz uma oração e para outra não? Por quê? Mérito, ok, tudo bem. Mas uma faz pelo coração, a reza. E o outro faz da boca para fora. Tem uma diferença enorme, porque o que de fato concretiza os teus desejos e abre os teus caminhos, coração. Coração. É sempre coração. 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 O que é essa pena aí? Então, essa daqui é uma pena de urubu. A gente pode usar agora para benzer as pessoas. Gente, quando você olha um urubu na rua, todo mundo fica com aquela cara, torce, né? É. O que é urubu? Ai, que nojo, né? O que Não é é urubu? assim? Então, gente, é tão incrível, eu amo. Bom, primeiro, antigamente tinha, assim, um medo, porque quando aparecesse o urubu, e são sempre dois, porque anda em casal, né? O Qual o macho e a Instagram dela fêmea. para nós, Renan, por favor? O urubu, aparecia o urubu na tua casa, já queria o que dizer? Morte. Então já tinha esse medo. Ih, caramba, apareceu urubu, alguém vai morrer. Não é verdade, né? É porque ele está onde tem alguma coisa morta. Está limpando. Isso. Então, primeira coisa, a gente tem que agradecer muito o urubu, porque ele limpa. Se não tivesse ele comendo tudo aquilo que já está podre, certamente nós estaríamos doentes com tudo isso. Bem doentes mesmo. O manjericão está aqui, ó. Aí, ó. Nascimento espiritual, muito legal. Viu? Mas pode continuar, você está apoiando o E urubu, aí, pode ir falando. todo dia tem alguma coisa no Instagram. Ah, muito Todo bom. dia tem um ensinamento, alguma coisa, todo dia mesmo, Legal. gente. Então, o Instagram eu uso para ensinar mais e mais e mais coisas para vocês. É uma missão, né, Cris? É missão mesmo. Missão. É. Mas você está falando do urubu? E aí o urubu tem uma questão que é o seguinte, a gente benze com o urubu para limpar, óbvio. Então a gente limpa a pessoa como ele limpa as coisas. Mas eu posso usar o urubu também para trazer uma visão do alto. Sabe aquela pessoa que está muito embodocada em algumas coisas e ela não consegue ter visão de nada? Por quê? Porque o urubu é um dos pássaros que tem o voo mais estratégico e perfeito. Ele é um dos que voa mais alto, vê mais por cima e ele desce certeiro. Ele olha e a carcaça ali, ou toda aquela carne já apodrecida, está dentro da mata fechada, ele desce exatamente ali. Então, às vezes, a pessoa está perdida e precisa de uma visão mais estratégica da vida. Urubu.
O urubu não fica doente, o urubu morre de velhice. Por quê? Porque no momento que ele desce e as patinhas batem ali na carne apodrecida, ele, na hora que sobe, ele já vomita. Ele vomita e sai um ácido da boca dele, naquele vômito, que desce por tudo, pelas pernas, e aquilo fica mais limpo do que a gente, porque a gente é bem sujo, por sinal. Bem sujo, né? Nós somos. Eu não sabia disso aí, não. Então, ele não fica doente. Aí desce aquele ácido nas patinhas, limpa tudo. Então, na hora que você encontra um urubu que não esteja ali, né, se alimentando, enfim, ele é mais limpo que a gente. Entendeu? É super interessante. Ele é fiel, anda sempre a dupla. Ele dá de 10, né, gente? Não dá, não. O que você trouxe mais aí? Parece. O que é essa caixinha que está no seu peito aí? Ah, aqui é um patuá. Patuá? Esse é um patuá dos voluntários da Terra do Bugio. A gente compra lá isso aí. Esse você não compra, você compra outros. Compra outro. Né? Esse aqui você não vai achar em lugar nenhum. Esse aqui é um patuá com coisas aqui dentro que são muito boas. Viu? O alecrim, estou vendo um alecrim aqui, porque a Priscila fica falando que eu sou alecrim dourado, porque às vezes não é porque Você está sempre assim? É alecrim dourado. É? Ou não? Nem tanto, né? Ele, não. Quando está que é o alecrim? Bravo. O alecrim é para trazer alegria, por isso que ele tem esse nome. Eu sou alecrim, então. Então, o alecrim, ele tem duas características, é trazer a alegria e também essa ligação com o espiritual. Você pode ver que o alecrim, ele sempre sobe, não tem um alecrim caidinho assim, né? Assim fofinho de lado, ele sempre está para o alto. Então, esse é o alecrim. Alecrim, não tomem banho de alecrim se você tem pressão alta, por exemplo, porque não é bom. Então, alecrim, manjericão... Uma pessoa depressiva é bom no alecrim, então, tomar banhada. Não, pressão alta, não. Pessoa com depressão. Ah, sim, mas depende, né? Por exemplo, olha só, como não dá para ser tão assim, pá. Vamos supor que você tem depressão, que tudo é ruim, você fala coisas ruins, tudo não vai dar certo tal. Aí você coloca o alecrim, que vai te trazer uma alegria, mas em alguns casos vai te excitar. Por isso que pressão alta não pode. Aí te excita, e te excita o quê? Na escuridão, na tristeza. Aumenta a sua, intensifica. Depende, né? É difícil. Olha, gente, ser benzedeira, o povo fala, ó, para ser uma boa benzedeira mesmo, te traz um conhecimento absurdo. Então não basta isso aqui. Tem que fazer um trabalho de equilíbrio antes. Caramba. Eu usaria uma camomila, que é autoestima. Quem tem depressão não tem autoestima, não tem autoamor. E a camomila, ela traz o autoamor, trabalhar o autoamor, né? Não é só acalmar. Então, eu entraria com manjericão e camomila. Eu traria o sol para dentro dela. Está muito escuro. Você trouxe mais coisa para te ver? Então, eu trouxe esse. Você não perguntou sobre esse. Eu vou não, falar. É o mesmo. Achei que fosse o perdão. É o mesmo. Ah, desculpa. Aí. São diferentes. Achei que fosse um urubu maior. E esse outro? Não, olha a flexibilidade. Isso aqui não tem, ó. Ele é certeiro. Pá. Energia. Posso pegar? Bom, claro. Olha, esse daqui traz flexibilidade. A pessoa muito cabeça dura, muito durona, muito... Esse, ó, é completamente diferente. Você pensa que isso aí? Claro. Esse aqui, mais. Esse aqui é para... Esse para dar direção, foco, alguma coisa? O que é? Limpeza? Foco, limpeza, tirar, dar direção. Assim é ruim, né? Ruim, tá. Mas eu posso benzer. No final eu benzo tudo. Tá. Assim, na minha mente eu vou fazendo para todos vocês. Tá. Mas eu poderia fazer aqui, ó. Mas eu costumo benzer com a pessoa em pé, a não ser que ela é cadeirante. Por sempre? No meu ensinamento é o equilíbrio dos 4 elementos, tá. Porque eu não sigo Cristo crucificado. Certo. Eu acredito em Jesus, né? Porque Cristo é uma patente, né, gente? Não é o nome dele. Então, Jesus, Sananda, é trazer o conhecimento e a simplicidade dele. E ele conhecia de ervas também. Tudo isso. Sabia tudo, né? Sabia tudo. E aí, no momento que ele é assassinado, né, gente? Porque Jesus é assassinado, aí eu já deixo para quem quiser seguir Jesus crucificado. Eu fico com ele vivo. Eu também. Eu prefiro. A gente está gravando no Shopping M aqui, essa loja linda aqui de Sorocaba, onde fica o nosso estúdio. Quero agradecer, né? Mostra aí as imagens da loja. Para quem está pensando aí em comprar seus móveis, né? Decorar a casa. A casa, como disse, é um lar.
Nós temos que deixar ela bonita, saber quem recebe. Ela falou, o primeiro templo é nós, somos nós mesmos, o segundo templo é a nossa casa. E o terceiro você escolhe externamente, né? Que pode ser igreja, pode ser só umbanda, candomblé, qualquer coisa. Tá bom? Seu santo daime, ou o que você quiser. Tá? E aí tá o Shopping M aí, que é uma linha de planejados maravilhosas também, para fazer a sua casa, a parte de planejados e a parte de imóveis soltos, tá bom? 27 anos, uma loja que tem muito amor, muito respeito, muito carinho para o seu cliente. Gratidão, Shopping M, por fazer parte da nossa história. Coisas lindas aqui, Tem, não? a loja é bom gosto, a Suzy tem bom Gostei. gosto, e tem um preço muito bom, e são móveis bem duráveis. É a loja mais antiga da região. Ah, é? Tem 27 anos a loja. Muita coisa bonita, Não eu tem achei. reclame aqui, não tem nada. Ó, Muito legal. de Deus aqui esse lugar. Muito de Amém. Deus. Muito legal mesmo. Viu? Nossa, gente, tem muita história. A Tem mulher passou muita pelo história. Vietnã, Nepal, Índia, já contou aqui, né? Budismo tibetano, Umbanda, xamanismo, Ifá. Hoje está no Ifá Gibami, que eu não sei falar o nome certo. Se dedica à autocura através da espiritualidade e autoconhecimento, né? Ela é uma pessoa extremamente preparada, graças a Deus. Né? Teve suas dores também aí, que acabou montando o hospital do tumor maligno, um hospital espiritual. Quem tiver maca para doar, Por favor. por gentileza, né? Né? É. Queira doar alguma coisa, ou se sentir no coração também de ir lá, levar uma maca, comprar uma e levar, porque às vezes a gente sente de ajudar, né? Porque muitas pessoas têm vontade de ajudar e não sabem como. Não sabe Não como. sabe como ajudar. Às vezes comprou uma maca para fazer um trabalho de terapêutico e está ali, nunca usou não e está usou, tá parado, encostada, está ali a exatamente. bolsinha, Você tem né, a toda a razão. malinha. Entendeu? É. E queria ficar mais com você, Cris, mas Sim, nós vamos... tem o tempo, né? Estamos pertinho também, né? Dá para você vir mais vezes, né? dá. Você fica muito nos podcasts lá em São Paulo. Muito. É a primeira vez que eu venho em interior de Sorocaba fazer Sorocaba, né? isso. E a gente tem tantos visitantes de Sorocaba, então agora vai espalhar. Espalhar, divulgar. Espalhar bastante, fazer Você vem muito a Sorocaba ou não? As coisas não? Fica mais... Eu gosto de Sorocaba, sabia? Sorocaba é Eu gostoso, venho menos do que eu gostaria, mas Cidade gostosa. Você aprende muito, o portal aqui é grande, né? Você sabe que é o Cabo de Energia de sim. Sorocaba. Eu tô acostumada com o Sorocaba porque eu nasci eu sou paulistana, mas a gente tem uma fazenda até hoje em Mairinque. E meu pai trazia para aqueles restaurantes, chamava Boi na Brasa. Tinha uns assim que hoje eu nem sei mais se tem. Tem ainda. Mas foi assim. Trazia carne pra cá? Não, a gente vinha para restaurante, vocês vinham porque pra- estava pertinho, né? Entendi, mas ia almoçar. Mas é isso, eu posso passar um convite do meu coração? Não, eu quero que você fale isso um pouquinho só para finalizar, para falar do seu curso. Pessoal, eu estou convidando todos vocês assim de coração aberto. Então, se o teu coração está junto com o meu, vem junto. A Terra do Bugio está na Estrada do Vinho. Se você colocar no Google Maps ali, Terra do Bugio, já dá ali na porteira mesmo. Nós temos outras atividades, mas que fica assim super para você guardar os primeiros domingos do mês. Você vai chegar tranquilamente, de 7 às 10 da manhã. Tem as senhas, e aí você pode escolher ali os benzimentos e tudo mais. Sempre tem uma outra atividade para o tempo passar, que eu ofereço para vocês. E o Hospital Espiritual para Tumor Maligno, para o câncer também. Entra nas redes sociais. Benzer, Tá passando direto. Então, legal. Entra lá, você vai acompanhar. E a loja da benzedeira, porque se você tocar ali na bio, vai abrir a loja. Tem vários cursos bem legais. Ah, que legal. E tem um atendimento que eu faço à distância, pelo sistema ali, junto com vocês, que é descobrir a missão de alma. Então, a gente faz um trabalho onde você vai começar a se tocar. Puxa, se eu soubesse isso antes, eu não teria escolhido essa profissão, eu teria escolhido uma outra, eu teria feito isso, que é o que muita gente busca, não sabe o que está fazendo aqui. Então, é isso, a missão de alma, os cursos, limpeza energética nas casas... E eu estou te esperando nas empresas, e é isso. E por lá você vai ter um direcionamento, com certeza, de tudo que ela faz. Né? Tem outros cursos de imersão que ela faz também, que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto módulo, que é o curso de transformação. Eu acho que para quem você está querendo buscar esse caminho, que é um caminho maravilhoso, tem que deixar de desembarcar desse navio cheio de pessoas indo na mesma onda para bater na rocha ali na frente. Troque de barco. Vai num barquinho menor,
mas vá na contramão do coletivo. Sinta, certo? né, quem você é mesmo. Isso. E lá não é religião, tá, gente? Então fica tranquilo, porque os cursos eu falo mesmo desse desenvolvimento individual. Imagino E agora eu estou lançando em setembro um outro curso que se chama Espiritualidade. Então é isso. E a gente pode... Espiritualidade? Legal. Em setembro. Vai ser muito legal. Aí eu falo muito da força do coração. Que é o que transforma. É a única coisa que transforma. Você quer terminar com uma oração? O que você acha? Agradecer a audiência, pedir para as pessoas darem um like e vamos receber essa oração aqui da nossa querida Cris Meinberg, que é essa terapeuta maravilhosa, uma missionária aí, né, na vida, para ajudar pessoas a transformar a vida. Estamos juntos. Vou trazer um pedaço de uma oração que eu uso bastante, que foi canalizada lá. Tá? E aí depois ela aumentou bastante, mas vou usar essa menorzinha. Então eu vou pedir para vocês se concentrarem, aproveitar, né? Senta direitinho, se concentra. O que é se concentrar? Tenta dominar a tua mente. A mente é uma coisa muito complicada. Então primeiro eu vou pedir para você respirar. Na hora que você traz o ar para dentro do teu corpo, traga como luz. Então, essa luz permanece, segura esse ar dentro de você o quanto você consegue. Essa luz passa por tudo. Na hora que você solta esse ar, ele é uma nuvem escura, que são as nossas raivas, imperfeições, medos. Depois você traz essa luz para dentro de você novamente. Segura essa luz que espalha por tudo. Segura, segura, segura. Na hora que você vai soltar, aquela nuvem escura, mas não tão escura. De novo, você traz para dentro, traz aquela luz toda, segura o máximo que você conseguir, cada um no seu tempo. Na hora de soltar, já está clareando bem. E agora, ainda de olhos fechados, porque não precisa olhar para mim, é só se concentrar escutando a minha voz. E depois, se você quiser escutar mais vezes essa oração e essa benzeção, essa benzedura, é só estar gravado mesmo, né? Então, você escuta, vai estar gravado e você vai escutando. Pode até separar na próxima vez um copinho d'água. Com os olhos fechados ainda, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos, que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal-olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente e a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional, do corpo e da alma. E até que possamos nos encontrar novamente nesse sagrado programa, que Deus nos guarde. Salve toda a nossa ancestralidade. Salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Catarina e São Jorge. Amém. Que assim seja, porque assim é. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Obrigada.